Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Graça e paz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nessa aula 3, sobre santificação, pedimos, Espírito Santo me capacita a transmitir esse assunto tão importante. Abençoa os ouvintes também, dando revelação, falando com cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje é a aula de santificação. E hoje eu vou fazer uma relação, uma conexão de santificação, o que ela tem a ver com graça, o que ela tem a ver com cobertura espiritual, tá? Mas antes, acho que tem que liberar só. Então, eu recebi esse texto hoje. Quem me mandou esse texto foi o Thiago Muti. Ele me mandou esse texto aqui que ele achei tão bacana. Eu falei, manda para mim, Thiago. E é um livro do Dr. Steve Turley, sei lá. Ele é autor de livros de educação cristã, teologia e política. E a ideia é o seguinte. A discussão é pautada em dois tipos de visão do homem, né? Então, existia a visão antigamente do homem clássico. E em função dessa visão do homem clássico, existiam subprodutos disso. O que é subprodutos? Devido ao modo de pensar, o modo de ensinar, ela é pautada em quê? Ela entende que perseguir os valores, princípios divinos, acreditar em Deus, é o homem clássico antigamente. Sim, era mais pautado em princípios divinos, acreditava-se em Deus. E pautar tudo naquilo que constrói a partir da fé em Deus, em valores morais. É um modo de vida elevado que ele diz, divino, tá? Hoje em dia, existe o modo de pensar do homem moderno. Isso define também o modo de pensar nas universidades, nas novelas, filmes, no noticiário, na política. Isso também atinge a igreja, tá? O que o homem moderno... Qual que é a filosofia do homem moderno? Ele tenta moldar o mundo com o objetivo principal de acomodar seus desejos e ambições, tudo pelo prazer, tá? Hoje, antigamente era o homem clássico que era pautado em valores morais e divinos, eles acreditavam mais em Deus, tá? Hoje é pautado em desejos, aquilo que dá mais prazer. Isso pode atingir até na igreja, com ensinos anti-santificação, tudo que vai ao contrário. Então, uma vez eu ouvi uma pessoa cristã falando assim, não me fala sobre, não me fala de santificação, né? E por quê? Incomoda para muita gente falar de diabo, de falar de pecado, falar de pedido de perdão pelos pecados. Então, por quê? Vai contra os seus próprios desejos. Então, a partir dessas duas concepções de homens, são criados tipos de culturas diferentes. Todos seus subprodutos, como ela atinge a arte, música, literatura, ciência, legislação, relacionamentos, visão de família, visão de relacionamento conjugal, inclui igrejas e doutrinas, né? Hoje existem algumas doutrinas exageradas, até definições sobre graça, né? Graça não significa fazer aquilo que tudo que a gente quer e a bandeira pelo prazer. Então, são questões conceituais, tá? Então, isso tem atingido a igreja, isso tem atingido o ser humano, sem dúvida. Alguns procuram manter a visão dos valores morais da Bíblia, mas a maioria, as universidades, a política, a mídia, ela prefere ter como objetivo principal os prazeres. Tudo bem, gente? Bom, em cima disso, nós vamos começar a falar sobre a relação que existe entre santificação e graça. E a gente vai, então, tentar entender o que é graça.
de acordo com a Bíblia. No português significa ato de benevolência ao favor que se faz ou se concede a alguém. Benesse, mercê, alguma coisa que se dá sem pagamento, tá? Então, é o conceito em português no dicionário. No conceito hebraico, daí quem me comentou isso foi o pastor Nivaldo, lá de Capão Bonito. Eu gostei e eu acho que tem todo sentido. Graça, se for escrever na língua hebraica, ela se lê do lado contrário, tá? Eu sei que vocês não sabem ler, mas está escrito chesed, tá? Essa palavra em hebraico, né? E ela significa, uma parte significa cercado, proteção. Então a graça no hebraico significa cercadinho, por isso que eu desenhei um cercado. E outra parte significa num, e ela significa vida, ou seja, essa palavra shem, essa junção significa aquilo que protege a sua vida, a palavra inteira, né? Então a graça significa você estar dentro de uma proteção, dentro de um cercado. Então a graça, de acordo com o conceito hebraico, significa você estar cercar, dentro de um cercado, não é uma coisa sem proteção ou uma coisa solta, faz o que você quiser, também não é assim, tá? Graça não significa isso, tá? Não é só um favor imerecido, mas também ela diz que é um cercado, uma proteção. Cercado parece que é uma coisa de prisão, não. Alguns identificariam com prisão, mas não é. É proteção, tá? É a raiz da palavra. Então, graça significa, no conceito hebraico, cercado, está dentro, está protegido, debaixo de, coberto, né? Já vem a palavra cobertura, vocês veem? Santificação, vamos ver qual a relação que elas têm. Santificação significa separação, proteção também, está debaixo de, santificação, está debaixo de cobertura. Você vê que são palavras sinônimas no sentido espiritual. Então, quando a gente fala de graça, a gente está falando também de santificação, né? Então, só para concluir, graça e santificação, quando você falar sobre graça, parece que é contrário à santificação. Não, é sinônimo, tá? Então, a gente queria mergulhar um pouquinho nessa palavra graça, que às vezes não é bem utilizado nos conceitos atuais. O homem moderno diria, graça significa fazer tudo para dar prazer, sem falar sobre pecado. Não é isso. Não é isso. Essa é uma filosofia humana do homem moderno e não significa isso de acordo com a Bíblia, tá? Ela não tem fundamento bíblico nem conceitual, tá? É uma coisa, é fruto de um desejo humano, de uma filosofia humana, tá? Então vamos lá, conceitos da graça no Novo Testamento, tá? Eu vou primeiro citar o versículo, depois eu explico, tá? Eu vou primeiro citar qual que é o conceito de graça, de acordo com o apóstolo João, um dos discípulos de Jesus, tá? Ele diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso foi o conceito dado por João. Mas o que ele queria dizer com isso? Na época da lei, ele está dizendo, na época da lei, está dizendo, na época do ensino mosaico, na época que Moisés ensinava sobre a lei, o perdão naquela época custava um sacrifício de animal. Tá? O relacionamento da lei com Deus, porque eles entendiam, para ter relacionamento com Deus eu preciso estar nas leis de Moisés. O que a lei diz? Se você pecar, você tem que sacrificar animal, tá? Isso custava, tá bom? Mas não era suficiente, tá, gente? Então é isso que João diz, olha, a lei não foi suficiente,
Mas a verdade verdadeira, para completar de verdade, a graça veio por Jesus Cristo. A lei era parcial, ela era didática, mas não era suficiente. Não era. Agora sim, a graça, ela sim, ela é a verdade. É isso que vale. Não é João Batista, é o apóstolo João que está dizendo. Porque o perdão custou o sangue de Jesus, que já foi pago. E ninguém tem condições de comprar o perdão de Deus, nem sacrifício de animais. Não é suficiente, ela não é suficiente. O homem não tem condições de pagar para entrar no céu. A única coisa... E como Deus sabe que ninguém vai conseguir pagar mesmo? Pode ter um rebanho todo sendo sacrificado, não vai ser suficiente. Pode ter todo o dinheiro do mundo, não vai ser suficiente, ninguém vai conseguir pagar. Porque Deus só aceitou um sacrifício, que é o sacrifício do seu próprio Filho Jesus Cristo. Por isso que ele teve que fazer de graça mesmo, né? Então, não tem como pagar. Então, ele teve que fazer de graça. Então, e o sacrifício de Jesus é que valeu. Então, a partir daí, os ensinos de Moisés, vocês perceberam que ninguém vai entrar no céu por causa disso, tá? Mas o ensino de Jesus, que é chamado graça, esse sim. Esse sim. Então, cercado, que significa graça, o que tem que estar dentro desse cercado? O que limita esse cercado é a Bíblia, é a palavra de Deus, são os ensinamentos de Jesus, tá? Isso significa graça, está dentro do ensinamento de Jesus. Os ensinamentos de Moisés, a lei, não. Os ensinamentos de Jesus, esses sim, esses são de verdade, tá bom? Esse é o conceito da graça de acordo com o apóstolo João, tá? Agora, de acordo com Paulo, ele também tem muito conteúdo, né? Ele ensinou para a igreja de Éfeso: a vós graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o cumprimento dele. Ele tinha o desejo que todos estivessem debaixo da autoridade de Jesus, estivessem debaixo da autoridade do ensino de Jesus. Então, o desejo quando você diz graça e paz, você está dizendo assim: fica dentro do cercadinho, tá? Fica dentro do ensino. Aí você vai ter paz, tá? É a única maneira de ter a paz, tá? Você vai ter a graça e a paz, né? Você está dizendo assim, Anderson, eu te desejo que você fique sempre dentro do cercado de Jesus, dos ensinos de Jesus, porque ela traz salvação. Era um desejo que Paulo sempre tinha para todas as igrejas, né? Também, um certo diz aqui, em quem temos a redenção pelo seu sangue, aquilo que a gente comentou agora, né? A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, né? O pagamento que Jesus fez pelo seu sangue gerou, não tem dinheiro nenhum, mas o que valeu mesmo, mais do que qualquer dinheiro, é o sangue de Jesus e o seu resultado, né? O benefício de ter Jesus como Senhor permite, quando você começa a dizer, eu creio, eu vou seguir os ensinos de Jesus, você está a caminho da vida eterna, tá? Da salvação eterna. Continuando, vou citar vários versículos, tá? É a melhor maneira de entender a graça. Estando nós mortos em nossas ofensas, nos vive conjuntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, não pela lei. Ele tinha que dizer isso, porque eles viviam num ambiente do judaísmo naquela época, tá? Então ele tinha que sempre insistir, pela graça de Jesus, tá? Pelos ensinos de Jesus. Antigamente, eu fiz um comentário aí, o diabo era o senhor da vida do homem, mas a partir de Jesus Cristo ele se torna o quê? Senhor. Então nós temos que andar não debaixo do ensino de Lúcifer, nem de Moisés, mas sim de Jesus. Quando nós cremos na sua palavra, nos seus ensinamentos, estamos debaixo do seu senhorio. A gente crê
nos ensinos dele. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, fé, qual a relação da fé para essa graça? Você vê, né? Fé em algum ensino, né? Da graça, que é o ensino de Jesus. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem de vós para que ninguém fique envaidecido ou se glorie. Isso tem um sentido que os ensinos de Jesus nos levam para o céu e não para o inferno. E não vai ser por mérito ou merecimento próprio, como o pessoal achava. É por eu mereço ou não mereço, porque eu obedeço às leis de Moisés. E não é por aí. Eu dou muito dinheiro aos pobres, isso não compra o céu. Eles pensavam assim. É um conceito que eles tinham, mas não é assim. Não é assim. O mais importante é estar obediente à palavra de Jesus, ao Espírito Santo hoje, né? Ainda em Efésios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, é o período da graça de Deus através de Jesus Cristo. Antes era a dispensação da lei, mas agora estamos na dispensação da graça, o período da graça, que para convosco foi dado, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus. Algumas vezes a graça de Deus, ela tem um sentido de capacitação, tá? E a maioria das vezes é considerado como os ensinos de Jesus. Mas nesse texto está dizendo a primeira parte, que é o ensino de Jesus, dispensação da graça de Deus, é o período do Espírito Santo, é o período do ensino de Jesus. E essa segunda parte, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus, ou seja, eu estou nesse caminho e nesse caminho ele me capacita. Então, graça também tem um sentido de capacitação, tá? O mínimo de todos os santos me foi dada essa graça, ou seja, me deu essa capacitação. Então, às vezes, a graça também tem um sentido de capacitação, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, ele recebeu uma capacitação dada pelo Espírito Santo e pelo próprio conhecimento da palavra hoje. Então, Bíblia mais o Espírito Santo. Aqueles que têm isso, aqueles que têm a fé, eles conseguem de uma maneira sobrenatural transmitir isso, e a gente tem que receber isso, tá, gente? Senão ninguém vai crer no Evangelho, tá? Se nós fizermos somente sem conceito, sem o ensino de Jesus, sem a Bíblia, sem o Espírito Santo, a gente não vai convencer ninguém a ir para o céu, hein, gente, tá? Olha, a gente tem que ter isso. É uma dica. Eu estou falando sobre capacitação, não estou falando exatamente sobre graça no sentido de ensino, né? Está tudo envolvido. Você tem que aprender muito, tem que dominar a Bíblia. Vocês estão vendo que a graça de Deus é o ensino, né? Então se refere a muito aprendizado. Quem quer aprender de Jesus vai mergulhar, senão não vai ter fé. Fé significa querer entender, querer obedecer, tá bom? Vamos lá. Na igreja aos Gálatas, ela também tem um sentido de proteção, tá? De cerca, né? Mas vamos ver aí. Maravilho-me de tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo. Essa igreja estava se desviando, estava voltando para a lei mosaica. Então, essa igreja de Gálatas estava voltando para a igreja, para os ensinos dos ensinos judaicos, tá? Então, Paulo falou, puxa, vocês estão passando da graça para outro evangelho? Paulo está reclamando, tá? Então, aí dá para entender. Graça como evangelho, como ensino, vocês veem? É o mesmo conceito. Então, graça, no conceito de Paulo aí, para a igreja de Galácia, é ensino, é o evangelho. De novo, protesta todo homem que se deixa circuncidar, quer dizer, estão voltando para o judaísmo.
Se vocês quiserem guardar a lei, vocês têm que obedecer todas. E se pisar na bola em algum ensino, vocês vão para o inferno, né? É assim que era a lei. Ele só queria dizer, ninguém consegue. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, vocês não vão entrar no céu obedecendo às leis judaicas. Ele está dizendo assim. Da graça tendes caído. É possível sair dos ensinamentos de Jesus? Sim, é só voltar aos ensinamentos antigos. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você dissesse. Eu vou voltar para a minha religião antiga. Lá eu podia fazer muita coisa. Seguir os ensinamentos de Jesus não é fácil para o meu ego. E não é mesmo, tá? Mas ele diz, vocês podem cair da graça. Vocês podem sair do ensino. Vocês podem sair do cercadinho. É isso que diz. O que é essa cair da graça? É sair dos ensinos de Jesus. É sair do caminho da santificação. E a gente aprendeu na aula passada que sem santificação ninguém verá Deus. Que coisa, hein? É como nós disséssemos aqui. Sem a graça ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Se a gente entender que a graça e a santificação são similares, né? São sinônimos. A graça, segundo Paulo, ainda em Gálatas, ele diz, é bacana ver Gálatas também. Andai em espírito, e vocês não vão cumprir esse desejo da carne, os desejos ruins. Porque a carne luta contra o Espírito Santo. O Espírito contra a carne, que é o pecado, a fragilidade, a iniquidade. E esses lutam para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vocês não estão debaixo da religião errada. Ou vocês estão debaixo da lei, e debaixo da lei vocês não vão conseguir andar santificado, não. Mas se vocês andarem debaixo da graça, aqui você sabe o que eles estão dizendo? Ele está dizendo que andar debaixo da lei, você vai andar, é como se você estivesse andando debaixo da carne. E você vai pecar. Você vai pecar. Porque você vai dar força para a carne. Lei e carne são sinônimos aí, tá? Consequência, pecado. Ele está dizendo que estar na graça também significa o quê? Está debaixo da palavra que a gente já disse, tá? E aqui está dizendo assim, você está debaixo do Espírito Santo. Se você voltar para a religião antiga, Gálatas, você vai tirar a cobertura do Espírito Santo e você vai estar debaixo da cobertura da lei. Então, graça aqui é sinônimo de andar debaixo do Espírito Santo. Em Gálatas ele explica, Paulo explica. Olha, se vocês deixarem a Bíblia, se vocês deixarem a palavra de Jesus para trás, se vocês não derem valor aos ensinamentos de Jesus, vocês vão viver debaixo da lei, da carne, do pecado. Vocês saíram e vocês caíram da carne, vocês caíram da graça. É possível cair da graça, tá? É possível se desviar, é isso que ele está dizendo. Tá dando para entender, gente? Se nós entendemos sobre graça, a gente entende o que é santificação também, tá? Então, são significados importantes. Eu só fiz um resuminho. Você está debaixo do guarda-chuva. Graça a gente pode definir como o ensino de Jesus, todo mundo concorda, né? De acordo com o ensino de Paulo, tá. E também na igreja aos Gálatas, a gente aprendeu também que esse termo ser dirigido pelo Espírito Santo é andar debaixo da graça. Andar debaixo da graça é sinônimo de estar andando debaixo do Espírito Santo. Tá? Deu para entender, né? A gente se baseia isso pela carta aos Gálatas. Se você for ler umas 20, 30 vezes, você vai entender melhor, tá? Você tem que ter uma visão panorâmica para entender isso, tá bom?
Você lê, mas acho que umas 30 vezes dá suficiente. Curtinho, tá? Oi? É curtinho. Eu entendi depois de 50. Vamos lá. Aos Romanos. Os romanos falam muito sobre graça. Aqui hoje em dia tem esses conceitos aí da hipergraça, etc. Né? Tem que tomar um cuidado, tá? Por isso que você vê que aquele conceito do homem moderno, isso pode afetar nas igrejas, achando que graça significa fazer aquilo que te dá prazer. Não, esse conceito é humano que está soltando aí nas universidades para os nossos filhos, né? Por isso que alguns são meio mal acostumados. E na igreja, para sentir prazer só, que é isso? Aí, se a gente pedir para alguém fazer jejum, isso não me dá prazer. Lógico que não, né? Graça não significa fazer aquilo que a gente quer só, né? Não é isso, né? Então a gente tem que ter o conceito exato da graça, tá? Eu fiz um resumo da carta aos Romanos, que é extenso, né? Ela começa com o homem sem Deus, depois ela fala do novo nascimento, como que a gente entra nesse... É o caminho para o homem entrar no céu. Ela fala depois do batismo das águas, depois fala do batismo do Espírito Santo, rapidinho, e depois fala do batismo no fogo ou santificação. Grande parte da carta aos Romanos, inclusive nós vamos dar ênfase na aula que vem, se refere a nossos relacionamentos dentro da igreja. Né? É a fase maior da tua vida dentro da igreja. Né? O período do batismo é muito bacana, o período do batismo do Espírito Santo é muito legal, mas aí depois disso vem o período da santificação. E na igreja dos romanos, o período da santificação é relacionamento, como você vai lidar com as autoridades, como que você vai lidar com as pessoas que são complicadas, às vezes eu mesmo sou complicado, tem pessoas que são confusas espiritualmente, você vai encontrar de tudo. Você vai ter que lidar com, às vezes, traições, você vai ter que lidar com fofoca, vai ter que lidar com tudo. Então a igreja de Romanos mostra isso. É o caminho do céu, é a santificação. É a parte mais complicada na vida cristã, tá? É a santificação, mas é a mais importante. Então, é o pacote da graça de Deus. O que é o pacote da graça de Deus? É o pacote de cercadinho. Como você ficar dentro desse cercadinho que te protege, para esse cercadinho te levar, é um cercadinho móvel, tá? Que vai te levar para o reino de Deus, tá? A gente... nós citamos que a porta de entrada, acho que tá, isso daí está em Efésios, né? É a fé. Você tem que estar disposto a obedecer aos ensinos de Jesus. Você vai ter que estar disposto a aprender uma nova educação, a educação da justiça, tá? Eu comentei isso. O primeiro passo, novo nascimento, você vai dizer, eu já tive. Aí o segundo passo, os batismos nas águas, o batismo no Espírito Santo, aí você diz, já tive. Inclusive eu estou operando os dons, eu sou líder de célula, já prego, já faço isso, aquilo também. Está no segundo passo, indo para o terceiro. E o terceiro passo, de acordo com Romanos, é santificação. E o quarto passo é santificação, relacionamentos. E o quinto passo, santificação. Entendeu? É o período mais longo. Quando acaba? Quando Jesus vier te buscar, tá bom? Então, você tem que estar fiel até o fim. E, por fim, a vida eterna. Eu vou ler até esse versículo, tá? Ainda continuando, pela qual temos a entrada... não, Romanos mesmo. Pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça. Olha, gente, como que a gente entra nesse caminho da graça? Pela fé. Você está disposto a obedecer? Fé está relacionada a querer obedecer. Tá? Você acredita? Você tem fé? No quê? Nos ensinos de Jesus. Eu tenho. Então vai ter que obedecer, tá?
para Ele ser teu Senhor, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, tá? Fé não é pensamento positivo, não, gente. Não é, tá? Fé significa obediência, tá? Então, isso daí tem Hebreus. O caminho da graça, ou seja, o caminho do céu, inicia-se através da fé, sim. E permanecer na fé. E permanecer nos caminhos, nos ensinos de Jesus, tá? Que é a sua graça, né? O primeiro passo você já deu, né? Que é o novo nascimento. Continua ainda, é extenso isso, hein? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais dos que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então, os que recebem Jesus pela fé nos seus ensinos, também receberão os benefícios que Jesus realizou. E essa conclusão, né, vai até a cruz, tá, gente? Até a morte. Literalmente, todo mundo um dia, se Jesus não voltar antes, um dia a gente vai morrer, tá, gente? Quando a gente fala de cruz, não é só cruz espiritual, né? Também se refere até a morte. Ele está dizendo assim, cada um carrega a tua cruz, quer dizer, seja fiel até você morrer. Fica debaixo da graça até o fim. Né? Carregar a cruz está dizendo assim, seja fiel até morrer, gente. Né? Não adianta dizer, sou fiel aí, eu estou 50 anos dentro da igreja, meu cara. Me encontrei com o pessoal aí, que eu me converti junto há 50 anos atrás. E, já fui fiel, acho que eu já mereço o céu. Não merece nada, a gente está na graça, tá? E eu sei que eu tenho que ter pique, como mais ainda, até o último dia. Né? Até a cruz, a gente tem que carregar a cruz até o último dia, tá? Vamos lá, eu vou ler, tem essas passagens aí, é que eu não sei de qual, então eu tenho que ler, sabe? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superamudou a graça. Pelo que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Fala muito de graça em Romanos, hein? Fala em graça. E dá os conceitos que a gente está comentando para vocês, né? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de jeito nenhum. E saiu. Foi o Anderson. Essa é bacana, hein? Não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou seja, somos servos daquele que a gente obedece. Se obedecemos a palavra de Deus, sou servo de Jesus Cristo. Eu sou servo do Espírito Santo, a quem a gente obedecer. E eu estou na graça. Ou do pecado, a gente pode obedecer ao pecado também. Qual? Do homem moderno, faz aquilo que te dá prazer. Para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou a gente escolhe. Ou a gente anda na graça, ou a gente anda na lei. Ou a gente anda pelo Espírito, ou a gente anda pela carne. Ou a gente obedece a palavra de Deus, ou a gente obedece a nossa vontade. Né? Essa matéria teria dificuldade hoje em dia, porque todo mundo é ensinado a fazer aquilo que dá prazer. Né? Só o que dá prazer. Né? E nem tudo que dá prazer faz bem, tá, gente? Tem drogas aí que dá prazer, mas vai te destruir. Não é isso? Ora, esse é um dos versículos que eu acho mais importante de Romanos. É um dos mais importantes, eu acho. Mas agora, libertados do pecado, ou seja, aceitei a Jesus. E feito servo de Deus, estou servindo na igreja. Tende o vosso fruto para a santificação. Tá bom, você é salvo, está servindo a Deus, mas seja santificado, seja frutífero, tenha o caráter transformado no relacionamento entre irmãos. Por que estou falando do relacionamento? É que a partir do Romanos 6, 7 em diante, só fala de relacionamento dentro da igreja. Acho que de 7, 8, sei lá. Aí, por fim, você vai chegar na vida eterna, tá bom? Antes da vida eterna, santificação. Né? Vamos lá. Não terminei. Graça segundo aos Hebreus.
A gente não sabe quem escreveu Hebreus, né? Mas na época da lei o perdão custava sacrifícios, né? A gente já comentou. E na época da graça o perdão custou o sangue de Jesus. Por isso, essa conversa, essa foi uma conversa que Jesus teve com Deus antes, lá no começo em Gênesis, quando o homem pecou. Então acho que sentaram lá na mesa espiritual, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus diz assim: sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram no Antigo Testamento. Então diz: eis que venho. Jesus que diz: no princípio do livro está escrito de mim, Jesus. Ele diz: Deus, eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor quer. Faz a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiser. Deus não aceitou os animais do Antigo Testamento. Não foi suficiente. Aquilo era para ensinar o homem. Deus ensinou gradativamente o homem. Nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei, tá? Então eu disse, Jesus falando, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo, que sou eu. Eu vou lá morrer, eu vou ser o sacrifício, eu vou virar homem, eu vou ter que vencer, eu vou ter que obedecer. E ele entendeu, ele sabia desde o início que ele teria que descer à terra, sofrer todas as coisas. E só um sacrifício de Jesus seria suficiente para tirar o homem do inferno. Então foi o papo de Jesus com Deus aí, tá? E Deus aceitou. Por isso ele diz, se você andar na graça, ele diz assim, quem quiser entrar no céu, tem que entrar na graça. O que quer entrar na graça? Obedece tudo aquilo que meu filho ensinou. Jesus. É o nome mais importante de toda a face da terra. Não é o nome em si, é o ensino dele. Quando a gente diz, eu creio no nome de Jesus, você está dizendo, eu creio no seu ensino. Não é um abracadabra, tá, gente? Não uma palavra-chave, tal. Não, não é. Quando você diz em nome de Jesus, você está dizendo assim, eu creio em tudo que ele diz. Eu creio em tudo que Jesus diz. É isso que os céus entendem, é isso que os demônios entendem, tá? Agora, eles vão perceber se a gente está jogando a palavra à toa. O demônio vai dizer assim, ele não acredita na Bíblia, né? Vê a vida dele. Vê a vida dele. Ele não acredita, né? Por isso que é tão importante, quem acredita faz curso de obreiro, faz seminário, se aprimora, avança, tá? Estou fazendo isso há 50 anos. Vamos mudar um pouquinho o tema, tá? Vamos falar agora da relação da graça e esse significado de cobertura espiritual que muita gente critica, mas é que não diz. Tem algumas palavras na Bíblia que não são literais. Uma vez um rapaz chegou para mim, olha, como a Bíblia não diz que não pode fumar maconha, eu fumo, porque não está escrito não fume maconha. Lógico que não. Mas claro que não. Naquela época não tinha maconha, entendeu? Mas eu acho muita cara de pau, né? Não está escrito, eu só acredito naquilo que está escrito. Cara, mas menos, né, cara? Ele insistia ainda, cara. Eu pensei, ele deve estar pirado mesmo, sabe? Acho que ele devia estar maconhado, não sei como fala, né? Ele me falava isso, cara, e eu pensei, merda. E muitos crentes são assim, né? Não tem coisas que não estão escritas literalmente, tá, gente? Mas a gente, por isso, para entender
santificação, a gente tem que entender o que é graça. E para a gente entender o que é graça, cobertura espiritual, a gente tem que entender o que é santificação, tem que entender o que é graça. Deu para entender? Não dá para explicar isso para o recém-convertido ainda, porque às vezes ele não leu a Bíblia. E quem leu uma vez também não vai entender direito não, tá? Eu acho. Vamos lá. Por isso que eu cito muito a Bíblia, porque são os versículos mais importantes que se relacionam a esse assunto, tá? Então, estar debaixo da cobertura, a gente falou, né, que graça também tem o sentido de o que era mesmo? Cercar, de proteção, de guarda-chuva. Nuvem de Moisés. O que é a nuvem de Moisés? É a cobertura, ela é a proteção, né? Significa o Espírito Santo, né? Significa a direção, significa as leis de Moisés, significava Deus dirigindo seu povo, entendeu? É a proteção, cobertura. Então, a gente já disse isso, né? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, está debaixo do ensino de Jesus, está debaixo da cobertura do ensino de Jesus. Primeiro, tem que estar... Estou debaixo da cobertura? Primeiro conceito. Tá, a cobertura está debaixo do ensino de Jesus. É parecido com graça? Sim. É parecido com santificação? Sim. Tudo é uma proteção, tudo é uma cobertura, né? Santificação também é proteção, então. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem de obras para ninguém se glorie, tá? E Gálatas, né? A gente citou, né? Quem for na lei, ninguém vai ser salvo. É isso aí, né? Não adianta praticar a lei de Moisés, e ninguém vai ser salvo, tá? Então, o importante é você estar debaixo da graça, que é debaixo do Novo Testamento. Então, cobertura tem o sentido de estou debaixo do ensinamento do Novo Testamento, de Jesus Cristo, tá? Antigo Testamento separa, não, Antigo Testamento aliás, o Novo Testamento é complemento do Antigo Testamento, tá? Por isso que Jesus diz, está consumado, está completado. Também a festa dos tabernáculos também aponta que um pouco sobre cobertura espiritual, porque é a festa das tendas, né? Então, provisoriamente, o povo de Israel tinha que fazer uma festa lá, mostrando que estava morando em tendas, para eles entenderem, para eles mesmo entenderem que a terra não é a terra definitiva deles, mas eles terão um dia uma terra definitiva, que seria a Jerusalém Celestial. Nós também. Nós temos que estar debaixo de uma tenda, que são igrejas, tá, gente? A igreja não é algo definitivo, é temporário. Enquanto a gente estiver na terra, a gente está debaixo de uma tenda, de uma igreja, de uma cobertura. Não importa o tamanho da igreja, contanto que esteja dentro da palavra e na tenda que Deus quer para você, tá, gente? Não fica querendo a tenda do vizinho. Tem gente que gosta da tenda dos outros, né? Não, Deus tem uma igreja para você, tá? Então você fica em submissão à tenda que Deus te deu, tá? Cada um fica na sua tribo, né? Acho que tem gente que gosta de ficar passeando pelas tribos, né? E no fim não tem tenda nenhuma, né? Não tem igreja nenhuma. Jesus é o cabeça da igreja, ele está no comando. E foi estabelecido, por isso que a festa tabernáculo tem esse sentido também, né, de tendas. Vocês não... o deserto não é sua terra definitiva, não é. Vocês estão provisoriamente aí, a igreja não é definitiva, por isso que é temporário, é como fosse a Arca de Noé, é temporário, não é o melhor lugar do mundo, mas na terra é o lugar mais seguro do mundo. É o lugar mais seguro, é o melhor não, é igual a Arca de Noé, tá cheio de bicho lá, né? Cheira e tal, tem jeito. Entendeu, né, gente? Então tem esse sentido também. Então, o que ela significa? Você tem que estar debaixo de uma igreja. Pronto, cobertura espiritual. Você tem que estar debaixo de uma tenda, né? Então, tem esse sentido? Claro que tem, tá? Então, outra justificativa sobre cobertura. Graça, cobertura. Tem
todos esses ensinos estão correlacionados, tá? Espero não estar sendo muito confuso, mas eu creio que uma complementa a outra para entender o significado da importância da santificação, tá? A igreja é cobertura para nós? Sim, claro, né? Os pastores, os obreiros, o povo de Deus são como telha de proteção para a tua cabecinha física e espiritual, tá? A igreja é importante para ti, serve como uma proteção, né? E saber que em cima dessa proteção, Jesus é o principal. Jesus é o principal, ele está te protegendo através da igreja, que são pessoas, tá? E a Efésios diz, fique submisso um ao outro, um protegendo o outro, tá? O teu irmão na igreja é proteção, não adianta ficar sozinho em casa não, tá? Um protege o outro, tá? Um é uma tenda para o outro. Nada a fazer isso por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si. É um versículo parecido, tá? Então, um sendo proteção para o outro, tá? Qual que é a relação da cobertura e santificação? Será que eu não botei versículo aí? Bom, santificação significa ser separado, estar sendo aperfeiçoado, coberto, protegido, está dentro da igreja. Isso significa santificação. Com base em Romanos, Gálatas, Efésios, tá? João. E da mesma maneira, estar debaixo da cobertura também significa estar debaixo de autoridades, tá, gente? Sobre tua vida. Sendo tratados e aperfeiçoados dentro da igreja, tá bom? Então, eu só estou fazendo uma comparação. Santificação e cobertura são como se fossem sinônimos, tá? O ministério precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual? Só Jesus não basta? Gente, Jesus está aqui, a igreja está aqui e você está aqui. Jesus está em cima da igreja. Né? Não tá, Jesus não está... Não, Jesus está em cima da igreja. Tá? Então você está aqui, a igreja está aqui, Jesus está aqui. Tá? Então você tem que estar debaixo de... Poxa, por que Deus vai fazer uma cobertura específica para cada um? Não, Deus estabeleceu a igreja, tá? E diz assim em Hebreus, obedecer aos vossos pastores. Está dizendo isso para quem? Para todo mundo, inclusive pastores. Pastores precisam ter pastor também. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que vão dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para você. Né? Não seja rebelde, não. É a pior coisa que o pastor olhar para você e dizer, puxa vida, que tristeza, né? E a pessoa ver a gente tá dando dor de barriga, dor de cabeça para os nossos pastores, gente. Ô doido. É isso que está dizendo aí. Né? Você não vai sair ganhando em nada. Né? Obedece aos vossos pastores, né? E as pessoas têm esse espírito de independência de resolver aquilo que acha. Isso é o homem moderno. Isso não está me dando prazer. Eu não quero estar me relacionando com tal pessoa porque não me dá prazer. Não gosto dele, não gosto daquela. Tá doido, gente? Que é isso? É igual um gambá dizendo assim, eu não quero ficar com elefante. Né? É muito grande. Eu não quero ficar com o leão, ele é muito soberbo. Gente, e às vezes você é gambá, gente. Mal, você não está reclamando. Tem gente que não está reclamando de você. Né? O gambá cheira. Às vezes o crente gambá reclama dos outros e ninguém está reclamando de você. Tá? Então, a gente tem que aprender a viver debaixo da cobertura espiritual sem reclamar, gente. Né? Em submissão e obediência. E queremos que esse versículo não foi direcionado a pouca gente, não, foi direcionado a todos, tá? Então todos têm que estar debaixo de autoridade. Se não consegue obedecer aos pastores, é como ele estiver saindo da cobertura, fica solto. Fica solto.
Deixa eu ver por que eu li esse versículo aí. É a mesma coisa, né? Eu falei a mesma coisa. Está falando de Paulo, né? Paulo para Timóteo, né? Tu tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Está orientando a Timóteo, né? Timóteo também era um pastor, tá? Preciso estar debaixo de uma cobertura de uma igreja? Sim, estou repetindo aqui, né? Não deixe a nossa congregação, como é costume de alguns. Naquela época tinha isso também, Hebreus, né? Antes, admoesta, avisa uns aos outros, e tanto mais Jesus está chegando. Não fica fazendo bobagem em relação à igreja, gente. Não vamos prestar conta, gente. Não vamos prestar conta. Não vamos tratar a igreja de qualquer jeito, não. Né? A gente tem que ter temor de Deus para tratar com o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, tá? Ele está dizendo, não deixa nossa congregação, é tua família, tua casa, né? Como é costume de alguns. Eu não concordo de que o cristão tem que ser infiel. A igreja, eu não gosto de... É como tratar essa igreja como várias firmas. Eu não gosto dessa, eu vou para outra, depois eu vou para outra. Que isso, gente? Igreja não é um prostíbulo, tá? Não é para ficar, né? Não se trata desse jeito a igreja. Eu não gosto que ninguém trate mal a igreja de Jesus, tá? Eu não suporto isso. Fico em silêncio, mas não penso que eu gosto nisso. Eu acho que tem que ter temor de Deus. Eu não sei. E a pessoa que faz isso, tem muita gente pagando caro com isso, tá? Por isso que tem muito desigrejado, porque tratou mal o corpo de Cristo, né? Não se faz isso com o corpo de Cristo, né? É como saísse da cobertura. Jesus não está aprovando isso, tá? Jesus não está aprovando isso, tá? Igreja local de separação de proteção. Aqui está uma citação de Coríntios, diz assim, o marido descrente é santificado pela mulher, ou seja, é coberto. Você sabe que um crente na família, ele serve de cobertura para o seu lar. O marido descrente é santificado ou coberto pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido, um outro. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Santos no sentido de protegidos. Não estou dizendo que vai para o céu, não. Mas que vai ser guardado, vai. Né? Eu vejo que às vezes a pessoa está fora da cobertura de uma igreja, ele corre ou ela corre risco de ter tragédias em sua vida, tá? Porque o diabo vai fazer tudo para acabar com aquela pessoa que está fora da igreja, tá? Nunca saia do corpo de Cristo, nunca. Pode se tornar uma coisa trágica, né? Agora, quando você que às vezes você é sozinho, que é crente da sua família, você é uma cobertura para a sua casa. É o que está dizendo aqui, não é isso? Pode ser que não vão para o céu, mas enquanto estiver na terra, eles vão ser abençoados por tua vida. Tanto é a importância de estar debaixo da cobertura de uma igreja. Olha a importância, a proteção que Deus dá só por um fiel, né? A salvação depende do Espírito Santo, né? E por fim, repetindo, né? Seja obediência aos vossos pastores, sujeite a eles, porque eles velam por vossas almas, tá? Então é importante você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Assim, essa orientação é para membros normais, obreiros, diáconos, pastores. Obedecei, né? Estejam em obediência, estejam em sujeição. Não... Então é importante você estar debaixo de uma... Foi sem querer. Tá bom, acho que eu acabei. Acabou, né? Tô na hora aí? Acabei na hora, tá bom. Até semana que vem. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.